Graças a Deus, irmãos. Nós vamos com muita alegria estarmos colocando juntos na presença do nosso Deus para louvá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu nome. Nós nos alegramos porque podemos desfrutar desta bênção, entrar na presença daquele que é santo, 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 que é o nosso Deus. Amém? Seja ele louvado. Vamos falar com ele, com graça. Nós saudamos os irmãos que estão conosco aqui, os irmãos que estão acompanhando em casa, cada pessoa que pode entrar. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente em Cristo. Pai querido, nós estamos muito alegres, porque nós temos, ó Deus, mais uma vez a bênção de podermos nos achegar, Senhor, juntos como igreja, ó Deus, que é do Senhor, que pertence ao Senhor, que foi comprada com alto preço, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz pelos nossos pecados. E obrigado, Deus, porque agora, como filhos, como servos do Senhor, podemos te adorar, podemos te exaltar, podemos te glorificar, podemos bendizer o teu nome. E Deus, seja exaltado, seja glorificado nesse lugar, seja, Deus, o teu nome enaltecido aqui e em toda a terra, porque o Senhor é Deus, Criador e sustentador. Ó Deus, então por isso, seja adorado. E ó Deus, o Senhor nos tem dado a bênção de conhecer o Senhor, de nos achegar ao Senhor, de experimentar. Ó Deus, como o Senhor é bom, e como o Senhor nos faz bem, e faz diferença em nossas vidas. Fica conosco, fica à vontade no meio de nós, e receba, Deus, tudo, pois tudo é para o Senhor, toda adoração, toda exaltação, toda glorificação, ó Deus, todas as ações de graças, todas são para o Senhor, pois só o Senhor é o nosso Deus, pois só o Senhor é Deus. Então, Deus, visita-nos a cada um de nós, nosso coração, nossa mente, nossa alma, e faz a tua vontade, expande a tua obra em nós e através de nós, que vidas sejam muito abençoadas pelo Senhor nessa noite. Nós suplicamos e oramos, ó Deus, orando em tudo a tua unção, a tua direção, a tua presença. Só o Senhor reine no meio de nós, só o Senhor atua e opere entre nós e através de nós. Nós pedimos e oramos muito gratos, no nome, sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, seja exaltado neste lugar, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para prestar ao Senhor nosso melhor louvor e adoração, ó Deus, que o Senhor receba, Deus, como cheiro suave e agradável a ti. Eu quero te convidar nessa noite a estar se colocando de pé. Você em casa, que você comece a sentir neste momento a presença do Espírito Santo invadindo a tua casa agora, em nome de Jesus. Começa a louvar ao Senhor, começa a exaltar.
Aleluia, glória para sempre ao nosso Deus. Amém, irmãos? A Ele seja glória, hoje e sempre, para sempre. Nosso Deus é maravilhoso, magnífico. Este é o Deus, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem provido para nós, o Deus que tem vindo ao nosso encontro. É este o nosso Deus. E nós aqui estamos para louvar, exaltar, para adorar, para glorificar o seu nome santo, pois Ele, só Ele, é santo, 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 e a terra toda está cheia da sua glória. Este é o nosso maravilhoso e majestoso Deus, que nos tem dado a bênção de sermos atraídos por Ele. O profeta Jeremias fala sobre esta questão. O Senhor, na verdade, através do profeta, fala sobre Deus nos atrair, e Ele nos atraiu, e esse é um privilégio extraordinário para as nossas vidas. Que Ele seja no meu coração, no teu coração, na minha vida, na tua vida, na minha alma, na tua alma, na minha casa, na tua casa, mais e mais adorado seja o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Nós estamos alegres, estarmos aqui juntos, estamos num culto presencial. Nós ficamos sem estar nos cultos presenciais, retornamos, não é isso, ao culto presencial, depois paramos outra vez e hoje estamos retornando neste culto presencial. E a alegria de Deus é tão preciosa para as nossas vidas. O nosso Deus é tão precioso e maravilhoso. Ele é para as nossas vidas. O Senhor possa estar abençoando aos irmãos em casa, isso, abençoando a você que está conosco, que não é membro, não é isso, da Igreja Batista Central, mas está conosco, está participando conosco. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora, sua família, sua casa nesse tempo. E abençoe os irmãos que estão em casa. A nós, Igreja Batista Central, mas a igreja dele toda, em toda a cidade e em toda a terra. Que o nosso Deus seja mais e mais exaltado e adorado. Nós queremos, nesta noite, a palavra de Deus que está em Daniel, capítulo 11, versículo 32, a parte B. Eu estou utilizando na leitura deste versículo a Nova Bíblia Viva. Você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bom? Estarei utilizando esta versão para esse texto inicial. Estarei utilizando outras versões à medida que nós estivermos caminhando. Nós vamos estar nos colocando na presença de nosso Deus. E nós nos alegramos por esta bênção. Você pode também aí na sua casa, não é isso? Abrir, não é isso? A palavra de Deus e estar também acompanhando. Não é isso? Nós vamos estar pensando sobre o que está aí, nesta passagem, nesta parte B deste versículo 32. Nós estamos com todos os cuidados, os irmãos podem ficar bastante tranquilos. Nós temos a colocação do álcool gel na mão dos irmãos à entrada, os irmãos permanecem com as máscaras, só quando se canta, não é isso? Aqui na frente, nós outros que estamos nos bancos, quando estamos a cantar, estamos com as máscaras, aí só as irmãs que conduzem aqui os louvores, os cânticos, elas tiram a máscara nesta hora, depois elas colocam, quando elas vão para os bancos, para os assentos, e aí quando a pregação nós também removemos.
mas aí temos uma distância muito boa dos irmãos. Não é isso? Não temos nenhuma proximidade nesta hora. Estamos também na entrada, e de maneira que tudo isso favorece-nos, né? Também a questão do tapete está sendo colocado, a solução de água sanitária para limpeza do calçado, e tudo isso, né? Isso para ter os irmãos ficarem bem tranquilos, isso, bastante tranquilos. Nós vamos ler esta palavra, esta porção da palavra de nosso Deus, a parte B do capítulo 11 de Daniel. Diz assim, esta palavra, que está aí no verso 32. As pessoas, a partir daí, que conhecem o seu Deus, serão corajosas e resistirão com firmeza. As pessoas que conhecem o seu Deus. Esta palavra, sobre esta questão que nós queremos pensar nesta noite, e sobre esta verdade declarada pelo profeta Daniel, que escreveu guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a afirmação aqui na Nova Bíblia Viva, nesta passagem, é: as pessoas que conhecem o seu Deus serão corajosos, serão corajosas estas pessoas, e resistirão com firmeza. É esta palavra, é esta preciosa palavra, é isto que o profeta está fazendo referência. E o profeta Daniel, ele esteve a respeito desse assunto, não é isso? A respeito de algo que iria se cumprir. Ele esteve escrevendo aqui nos seus dias a respeito de algo que haveria de se cumprir no futuro e que já se cumpriu. Ele falou sobre aqueles que se opuseram aos helenistas, não é isso? E estavam prontos para morrer pela fé. Pessoas de Deus lá no território de Israel. Nesse tempo o profeta está avisando para aquele período e que já se cumpriu essa. E nós podemos então perceber que como é importante, como é de suprema, na verdade, importância conhecer a Deus. As pessoas naquele período, as pessoas que conheciam a Deus, o profeta escreveu e isto ocorreu. Elas estiveram agindo de uma maneira corajosa e elas resistiram com firmeza. Conhecer a Deus é de uma importância suprema, na verdade. E esta passagem ela se cumpriu em 167 anos. Ela se cumpriu, esta palavra que o profeta falou. E agora nós podemos perceber que em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, conhecer a Deus faz com que estas pessoas que o conhecem sejam muito abençoadas. E nós somos testemunhas disso. Amém, irmãos? Conhecemos a Deus e somos tão abençoados por isso. E na verdade, conhecer a Deus é algo precioso demais. Conhecer a Deus é algo abençoador demais. Que conhece Deus e ativo. Esta é a versão da Revista Atualizada no Brasil. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Não um povo passivo, mas um povo forte. Mas quem? O povo que conhece o seu Deus. Também na NVI diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece o seu Deus vai ser um povo que vai resistir, e vai resistir com firmeza. É isso que a palavra diz.
Então, conhecer a Deus, de fato, faz a diferença. Estas passagens, estas versões dizem que vai acontecer o quê? Esta pessoa vai ser corajosa, vai ser firme, a pessoa vai ter força, esta pessoa vai ter condição ativa. Mas que pessoa? A pessoa que conhece o seu Deus. A pessoa que conhece a Deus. E nós então somos, de fato, muito abençoados por conhecendo a Deus. Estamos conhecendo a Ele, mas é preciso prosseguir nesta vida de conhecer mais a Deus. Spurgeon, ele escreveu algo muito importante. Conhecer a Deus é a mais alta e sublime forma de conhecimento. A mais sublime forma de conhecimento. O conhecimento de Deus é conhecer a Deus. E este conhecimento espiritual é uma fonte de força para o cristão. Uma fonte de força. Quando a pessoa começa a caminhar, ela conhece a Deus, ela tem experiência pessoal dela com Deus, e ela começou a conhecer Deus, vai começar a vir força, vai começar a vir coragem, mas isto é para prosseguir, isto é para aprofundar. E conhecer a Deus é o mais sublime conhecimento, o mais sublime conhecimento, não é verdade? E aí, para tínhamos ali amizade. E quando aquele homem entrou no barco de muito estudo, começou a conversar com o barqueiro. Ia perguntar para ele: você estudou física? Aí aquele barqueiro disse: não, eu moro aqui, eu estudei muito. Eu não estudei. Você perdeu tantos anos, 20 anos talvez da sua vida por causa disso. Ah, você estudou geometria. Daí ele foi perguntando tantas as questões que ele tinha estudado, filosofia, e ele dizia: não, eu não estudei. Ele dizia: olha, você perdeu tantos anos da sua vida. Chegou um momento em que veio acontecer o que na verdade podia, que na verdade o barqueiro não esperava, mas veio uma madeira muito grande, bateu no barco, e aí quebrou, e aí começou a entrar água. E aí o barqueiro perguntou para aquele homem tão estudado, perguntou para ele assim: o senhor aprendeu a nadar? Aí ele disse assim: eu não aprendi, eu não fui aprender a nadar. Aí ele disse assim: olha, eu sinto muito, mas agora é bem possível que o senhor perdeu, não anos, mas a sua vida. Perdeu. A questão, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando começamos a conhecer a Deus, isso vai fazer uma diferença que nós não temos a ideia do quanto isso vai fazer de diferença em nossas vidas. Conhecer a Deus, como Spurgeon disse, na verdade, é o mais alto e mais sublime conhecimento. É o conhecimento que vai fazer o maior bem para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida, mas não apenas para esta vida, para a vida eterna. Conhecer a Deus vai ser o ponto de conhecimento que vai trazer o maior benefício para a existência de uma vida, de uma pessoa. Conhecer a Deus. É isto que nós não podemos parar, precisamos conhecê-lo. Olha, o apóstolo Pedro, ele escreveu na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: cresçam, porém, cresçam na graça e no conhecimento. É para crescermos,
É preciso crescermos na graça, mas é também preciso crescermos no conhecimento de Deus, conhecê-lo mais. E esse conhecimento é experimentar sempre de maneira profunda o Senhor, mas experimentar no nosso íntimo o Senhor de forma mais profunda. A Bíblia, quando fala conhecer a Deus, ela fala nessa dimensão em primeiro lugar. É um conhecimento pessoal, é um conhecimento de experiência, é um conhecimento de experimentar Deus. E isso é algo extraordinário para a vida. Isso é algo abençoador demais para a existência. Então, somos convidados da orientação do próprio Deus, através de Pedro, o apóstolo, dizendo: cresçam no conhecimento. É para crescer nesse conhecimento de experimentar, de aprofundar a intimidade com Ele, mas também é para crescer na compreensão das verdades das Escrituras. As verdades reveladas pelo próprio Deus a respeito dEle e dos ensinos dEle nas Escrituras, e que devem fazer a diferença agora na nossa vida, que devem nortear a nossa vida, que devem caracterizar agora todo o curso, trazer todo o norte, o direcionamento para a nossa vida, o ensino, o conhecimento de Deus, que era só dele, mas ele bondosa e amavelmente se dispôs a trazer para nós. Ele se dispôs a fazer-nos saber, trazendo esse ensinamento através dos profetas, através dos apóstolos, e eles trouxeram, e nós os temos na palavra de Deus. E isso é o que nós precisamos, diz o Senhor através de Pedro: crescer nesse conhecimento, aprofundar mais, aprender mais, conhecer mais, mas não apenas o conhecimento de saber as verdades, mas é agora também um conhecimento de experimentar mais Deus. Saber apenas, conhecer apenas as verdades e não experimentar a Deus não está completo, porque eles envolvem o conhecer verdadeiro de Deus. A Deus envolve as duas partes, as duas. Uma pessoa precisa conhecê-lo, de experimentá-lo, e conhecê-lo, de saber as verdades. As duas questões são indispensáveis para a nossa vida, haverão de fazer-nos muito bem, e nós precisamos crescer neste conhecimento. Então, é indispensável eu a cada dia estar abrindo esta palavra, abrindo esse livro, o livro de Deus, onde está o conhecimento de Deus sendo revelado. E eu preciso ler, e eu preciso estudar, eu preciso meditar nesse conhecimento. Isto é algo que vai me fazer e vai me trazer o que nenhum outro conhecimento poderia trazer para a minha vida. No Salmo de número 1, o escritor diz exatamente isso, o quanto faz de diferença. E em toda a palavra diz lá: feliz ou bem-aventurado o homem que não anda, primeiro, segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, ou ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa tem prazer na palavra de Deus. Essa pessoa não anda lá no conselho dos ímpios, ela não se detém lá no caminho dos pecadores, ela não se assenta lá da roda dos escarnecedores, ela utiliza melhor o tempo dela, ela medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite. O que vai acontecer? Diz o texto: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, não caem, e que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, será bem sucedido, prosperará. Olha quanta diferença vai fazer a palavra na mente desta pessoa, e ela meditando nas verdades, e ela agora experimentando estas verdades, vendo quanto faz
diferença. Quanto faz bem, faz dela como que uma árvore viva, uma árvore plantada junto a ribeiros, junto à água corrente, que está ali, viva, se abastecendo, vigorosa, produzindo frutos. Isso é maravilhoso. E é isto que a Bíblia diz, que faz a palavra, o conhecimento de Deus na vida de uma pessoa, que experimenta essa palavra, que lê, que medita, que reflete nesta palavra, e que deixa Deus abençoá-la através deste conhecimento dele. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: precisamos muito conhecer o Senhor. As versões mais antigas dizem assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí na Nova Bíblia Viva diz assim: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. E rega a terra. O que vai acontecer quando nós conhecermos ao Senhor e nos esforçarmos para conhecer o Senhor e prosseguirmos em conhecer o Senhor? O texto diz: Ele nos responderá. Ele nos responderá. Quem conhece a Deus vai ter resposta de Deus, vai saber que Ele é Deus, que Ele é Deus que responde, vai saber o que está na palavra, vai saber o que está lá no Salmo, que diz que Ele é aquele que tem boca e fala, responde, tem ouvidos e ouve. Esse é o nosso Deus, e Ele é aquele Deus que vai agir, vai responder. Por isso a orientação aqui é: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo. Precisamos nos esforçar para conhecer este Deus. Precisamos nos empenhar para conhecer este Deus. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conhecê-lo como devemos conhecê-lo, como é importante conhecê-lo. É preciso que eu me esforce, é preciso que você se esforce para conhecer este Deus. Eu já li a Bíblia, toda, é preciso lê-la de novo. Eu já li ela mais de uma vez, é preciso lê-la outra vez. Eu li 4, leia outra vez. Não pare de fazer da palavra de Deus algo que sempre está ocupando a sua mente, enchendo a sua mente e a sua alma e o seu coração, porque nós precisamos nos esforçar em conhecer a este Deus. E isto vai ser algo que vai fazer diferença na nossa vida. A Bíblia nos fala de pessoas que fizeram isto, que se esforçaram em conhecer ao Senhor. Pessoas que se esforçaram em conhecer o Senhor de perto, desfrutaram de Deus, receberam de Deus, receberam força, receberam ânimo, receberam coragem, receberam firmeza. Nós podemos ver isso, por exemplo, Daniel, o profeta Daniel, sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões e ser morto. Ele sabia exatamente que isto podia acontecer, mas o que ele fez? Se ele sabia que se ele continuasse a orar, ele seria lançado. O que fez Daniel, o profeta? Porque conhecia a Deus, porque se esforçava em conhecê-lo mais, Daniel não parou de orar. Porque havia uma ordem aqui para parar de orar. Mas não tem uma ordem da onde? De lá, para parar de orar. Não tem. Os apóstolos, quando pregavam o evangelho, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os líderes queriam obrigá-los a parar de anunciar o nome de Jesus. E eles disseram: olha, o que vocês acham? É mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Quando há uma orientação dos homens que entra em conflito direto com uma orientação de Deus, e que não faz sentido parar para estar de orar, como não fazia nos dias de Daniel,
a orientação é: continue orando. E Daniel continuou. E mesmo sabendo que podia morrer, Daniel não parou de orar. Se você observar exatamente isso, em Daniel capítulo 6, versículo 10, nós encontramos Daniel orando. E as pessoas que queriam o seu prejuízo foram lá e acharam Daniel orando. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas, não fechou, abertas, na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava, ajoelhado, 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Não parou de orar. Foi lançado na cova dos leões, mas quis Deus livrá-lo. Mas ele não parou de orar. Deus deu a ele força, coragem e firmeza. Estevão, um dos discípulos de Jesus, um dos aprendizes, seguidores de Jesus, nos dias depois da ascensão de Jesus, da volta do Senhor para o Pai, estava agora junto a tantos outros a fazer o que o Senhor tinha dito, agora estava a testemunhar. Foi um daqueles escolhidos para servir as viúvas, pois estavam precisando de uma assistência, e ele foi um dos 7 escolhidos. O que Estevão fez? Sabendo que não era fácil testemunhar para algumas pessoas, e mesmo nesta condição ele testemunhou, e mesmo sendo apedrejado por testemunhar de Jesus, ele intercedeu por aquelas pessoas, ele orou por aquelas pessoas, ele esteve a se colocar diante do Senhor e pedindo ao Senhor por elas, mesmo sendo apedrejado por elas. Nós encontramos aqui em Atos capítulo 7, versículo 59, enquanto as pedras eram atiradas sobre Estevão, ele orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois caiu de joelhos e gritou: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E com isto morreu. Senhor, não condene a essa gente por causa desse pecado. Não condenar aqueles que estavam a apedrejar a ele. Estevão tinha recebido de Deus, porque conhecia, tinha prosseguido em conhecer ao Senhor, recebido forças para fazer algo assim, recebendo firmeza para reagir desta maneira. Podemos ver também Paulo, apóstolo, aprendeu a viver contente em qualquer situação, recebeu forças para esta condição, não tem condição de reagir contente em horas de escassez, uma pessoa que não recebeu força. E Paulo, apóstolo, recebeu força. Nós encontramos em Filipenses 4, versículo de número 11, ele diz assim: não estou dizendo isto porque estava precisando, porque aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. É isto, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Todas as coisas que Deus me pede, com a força que Cristo me dá. Por que tinha força? Por que tinha resistência a esse ponto de ficar contente nestas horas? Porque conhecia a Deus, se esforçou em conhecer a Deus, conhecia e prosseguiu nesse conhecer. É isso que a palavra diz. As pessoas
que conhecem o seu Deus serão corajosas e resistirão com firmeza. Resistirão com firmeza, reagirão assim. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, vai ser forte. Nessas horas difíceis, vai ser forte. Na hora de apedrejamento, na hora de ser lançado aos leões, na hora da fome, vai ser forte. Porque conhece o seu Deus. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. É isto. Por isso é tão importante conhecer a Deus. Por isso é tão importante conhecê-lo e prosseguir conhecendo a Ele. Está se achegando ainda mais. Amizade, ela não acontece assim. As pessoas, quando têm amigos, isto foi num longo tempo. As pessoas conversavam, as pessoas passavam tempo, e aí isso foi acontecendo, se foi repetindo, e as pessoas se identificavam, e as pessoas gostavam de estar passando o tempo, e ela foi aprofundando, e isto foi criando uma aproximação. A mesma questão ocorre com o Senhor. Nós precisamos estar passando o tempo com Ele e conhecendo mais a Ele, e isso vai criando uma liga, uma intimidade, e o beneficiado sou eu, é você. Se nós passarmos a conhecê-lo melhor, nós vamos receber estas bênçãos que o texto diz. E é algo que Jeremias escreveu, se você puder abrir, Jeremias capítulo 9, versículo 24. O profeta, guiado pelo Senhor, ele escreveu esta palavra. E aí nós podemos ver o que Deus diz em Jeremias 9, versículo 24. Vou ler também na Nova Bíblia Viva. Diz assim: o único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato. Olha, Deus falando através do profeta. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo, deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor. Quem conhecer de fato a Deus vai saber que Ele é o Senhor. Que Ele é que é o Senhor. E que mostra ao mundo o verdadeiro amor. Que Ele é o Senhor e que é Ele que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vejam só, Deus dizendo que conhecer de fato e saber que Ele é o Senhor, isso é que deve ser o ponto principal da nossa vida. O único motivo de gloriar-se diante de todas as pessoas deve ser este: conhecer de fato e saber que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que de fato mostra ao mundo o seu verdadeiro amor, que também mostra ao mundo a verdade e a justiça. Esse é o nosso Deus. Quando uma pessoa vai conhecendo a Deus, ela vai sabendo que Ele é o Senhor, que não tem outro, que não tem outra pessoa que está a guiar a história, que não tem outra pessoa assentado no alto e sublime trono, que não tem outra pessoa a conduzir as questões, dirigi-las, que está no comando das coisas. Não tem outro. Mas aí alguém poderia dizer: mas as pessoas que estão fazendo o que é ruim, o que é mal, há uma autorização dele para elas fazerem. Nenhuma pessoa pode fazer algo que não tem autorização de Deus para fazer maldade para os outros. E só pode fazer até onde Ele permite. E ainda, esta pessoa vai prestar contas a Ele. Por quê? Porque é Ele o Senhor, não outro. Da mesma maneira, o diabo não faz o que quer. Ele só pode fazer o que Deus, até onde Deus o autoriza.
mas ele também vai prestar contas a Deus. Todos vamos prestar contas a Deus, porque é Ele o Senhor. E é Ele que mostra ao mundo o verdadeiro amor. E é Ele que está mostrando, esteve mostrando, e ainda está continuando a fazer isso, mostrando o verdadeiro amor. E quando nós conhecemos a Ele, nós sabemos que Ele é de fato o Senhor, que é Ele que tem o verdadeiro amor. E é Ele, não é outro. É Ele que tem o verdadeiro amor. É Ele que tem o amor de verdade. Não há outro que tenha amor como o de Deus. É Ele que tem um amor verdadeiro. Um amor que dá, um amor que se dá. Um amor que dá, sabendo que as pessoas não podem e não têm nada para dar para Ele, porque tudo o que as pessoas têm vem dEle. É dEle, pertence a Ele. E Ele dá. Ele tem um verdadeiro amor. E a Bíblia mostra que Ele deu prova disso, do verdadeiro amor. A pessoa que conhece a Deus vai saber que Ele é Senhor e que Ele tem um amor inigualável, incomparável. O amor que é chamado de amor incondicional. É Ele que tem esse amor que não acaba. É Ele que tem um amor que faz a diferença na vida e vai fazer a diferença na vida de toda pessoa que conhecer a Ele. É Ele que tem o verdadeiro amor. Quando uma pessoa passa a conhecer a Deus, passa a saber e a entender e a aprofundar-se e a conhecer as verdades. Lembra dos dois lados? Conhecer as verdades e experimentar, vai saber. Ele é o Senhor, eu posso crer nele, eu posso descansar nele. Ele é Senhor, eu posso esperar nele. Eu posso, porque Ele é o Senhor. Eu posso fazer isso. Eu sou do Senhor. Amém, irmãos? Ela sabe que Ele é o Senhor, mas ela também, agora, além de saber isso, ela vai saber que ela está experimentando e ela está sendo alvo do verdadeiro amor, que é o amor de Deus. O amor de Deus é o verdadeiro amor. Não tem amor como o de Deus. Não tem. Até porque João escreveu lá na primeira epístola que Deus é amor. Ele mesmo é amor. E Ele tem o verdadeiro amor. E Ele mostra esse verdadeiro amor. E está escrito aqui que Ele mostra o seu verdadeiro amor a todo mundo. É Ele que está mostrando esse verdadeiro amor ao mundo. E nós podemos conhecer esse verdadeiro amor à medida que nós conhecemos a Ele. Romanos capítulo de número 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito, escreveu sobre esse verdadeiro amor. Diz aqui: Deus, no entanto, mostra amor, verdadeiro amor. E quando uma pessoa conhece a Deus, vai saber e conhecer esse verdadeiro amor, e ser abençoado por esse verdadeiro amor, e ser transformado por esse verdadeiro amor. E João 3,16 ele diz exatamente esse verdadeiro amor, quando diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quando crê, quando conhece, não tem essa eterna. Por isso, olha o quanto a diferença vai ver aqui nele, que a Ele conhece e que continua a conhecer a Ele. Esta pessoa vai ter seus pecados perdoados. Ser a Deus, jamais. Ninguém poderá ter a bênção de não perecer, mas de ter a vida eterna. Vejam o quanto isto muda a vida de uma pessoa, e o rumo da vida de uma pessoa, e o destino da vida de uma pessoa, não somente aqui, mas na eternidade. É isso que a Bíblia mostra, o quanto é precioso conhecer a Deus, quanto faz
diferente. E ainda diz isso, que conhecer a Deus, Ele está mostrando ao mundo o seu verdadeiro amor e a verdade. Quem revelou a este mundo a verdade? Deus. A verdade escrita e a verdade de pessoa. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então conhecer a Deus é conhecer a verdade, que leva o caminho da verdade que leva-nos ao Pai. Conhecer a Deus, sim. Conhecer a verdade, isso. Conhecer a verdade liberta. Jesus diz em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Quem pode ter uma vida libertada e que verdade? Deus. Jamais uma pessoa pode estar liberta sem conhecer a verdade. E a verdade é Deus. Então conhecer a Deus tem imensa, tem na verdade infinita preciosidade, valor para a existência de uma pessoa. E ainda, o profeta diz, o Senhor, na verdade, dizendo através do profeta, ele diz assim, o que ele está fazendo? Ele está mostrando ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça. Que é justo, que ele faz justiça. E o que ele faz? Olha como é que Deus é justo. Ele, para perdoar pecadores, mas permanecer justo, ele tinha que castigar ao seu próprio. E ele fez isso. Ele pode dar perdão. Ele pode dar perdão, mas a quem conhece é Ele. E a Bíblia mostra isso em Isaías. O profeta escrevendo e diz exatamente isso. Que nós podemos, à medida que conhecemos o Senhor, nós podemos ter os benefícios do que Ele veio fazer. Ele veio para ser justo de Deus, para que Deus pudesse perdoar e continuar sendo justo, fazendo justiça. Deus só poderia continuar sendo justo se fizesse justiça. Não poderia dar perdão e continuar sendo justo sem fazer justiça, sem que alguém pagasse a dívida. E Ele, para que acontecesse isso, está escrito aqui, Isaías 53, verso 3. Ele foi Jesus, e rejeitado por todos. Ele era que conhecia por experienciador de sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado. E não demos a menor importância a Ele. Apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade. O seu amor verdadeiro, a verdade e a justiça, mostrando ao mundo o que só Ele tem para oferecer a este mundo. Cada para conhecer, saber estas verdades e experimentá-las. Não para de fazer, vai ser oferecida a ela as coisas deste mundo. Mas se ela se esforça, prossegue em conhecer o Senhor, ela fica satisfeita. Sua alma vai ficar preenchida, contente. E ela não vai precisar recorrer às coisas que esse mundo oferece a ela. Ela vai prosseguir com o Senhor. E ela vai prosseguir desfrutando da vida eterna. Porque Jesus diz em João 17, versículo 7, isto é, 17, versículo 3, ele fala o que é a vida eterna.
A vida eterna é conhecer Deus. A vida é conhecer Jesus. Jesus diz, e esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que o Senhor enviou. Conhecer, experimentando a vida eterna. Uma pessoa que está conhecendo, experimentando Deus, experimentando as verdades de Deus, tantas verdades de Deus aqui, não para de fazer isso, não está da vida eterna. Quando ela for para a glória, ela já começou a ver esta vida eterna aqui, porque ela está conhecendo, ela está desfrutando destes. As pessoas que conhecem o seu Deus, é isto, serão corajosas, resistirão com firmeza. Nós sabemos que nesse tempo do fim, nós precisamos de firmeza, precisamos ser corajosos, mas isto vem à medida que conhecemos a Deus. O povo que conhece seu Deus, vai ser esse povo forte, que vai resistir como Daniel resistiu, como Estevão resistiu, como Paulo resistiu, como tantos outros resistiram. E a Bíblia mostra que nós precisamos resistir. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É preciso ser fiel até a morte. E eles foram. Mas da onde que eles tiraram? Da onde que veio esta condição? De onde que veio esta força? De onde veio esta firmeza? De onde que veio esta coragem? De conhecer a Deus. De conhecer a Deus. De estar conhecendo mais Deus. De estar experimentando mais Deus. A cada dia em conhecer a Deus. Por isso, não pare de conhecer a Deus. Prossiga. A orientação é esta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos. Tantas vezes, se nós pararmos, nós vamos perceber que a força foi embora. Nós vamos perceber que a firmeza foi embora, que a coragem foi embora. Mas nós persistimos em buscar a Ele, quando nós persistirmos em ter comunhão com Ele, em passar tempo com Ele, estar conhecendo mais a Ele, estar abrindo a palavra, estar conhecendo, estar se relacionando com Ele. Esse povo, esta pessoa, é forte. Esta pessoa vai se tornar forte. Esta pessoa vai se tornar resistente. Esta pessoa vai receber opções para viver assim. É exatamente o que Deus tem para dar aos que prosseguem conhecê-lo. E é isso que eu e você precisamos fazer. Precisamos prosseguir conhecendo a Deus. Continuar conhecendo a Deus. Começou hoje pela manhã os Deus. Nós precisamos conhecer mais o Pai. Nós precisamos conhecer mais o Filho. Nós precisamos conhecer mais o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo é algo que nós começamos a estudar para conhecer. E sabe quem é que guia toda a verdade? O Espírito Santo. E vai nos fazer mais fortes. E é esse o alvo dele. Fazer-nos um povo forte. Quando nós olhamos e vimos assim, olha o quanto aquelas pessoas de Deus resistiram. Olha o quanto os apóstolos resistiram. Olha o quanto discípulos de Jesus resistiram em horas tão difíceis. Como foi?
eles não são fonte de força. Eles não eram a fonte de força. É o nosso Deus. É o nosso Deus. É Ele a fonte. Está escrito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 6:10, diz exatamente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas como que eu faço isso? Conhecendo mais ao meu Deus, conhecendo mais a Ele, sabendo mais das verdades dEle e experimentando mais a Ele. É este o projeto de Deus para a sua vida: fazer de você uma pessoa forte, fazer de você uma pessoa corajosa, de você uma pessoa firme, que vai conseguir resistir firme, haja, aconteça o que acontecer. Esse é o alvo dele: ver os seus filhos assim, ver os seus filhos firmes, ver os seus filhos fortes, ver os seus filhos corajosos, ver os filhos resistentes, ver os seus filhos sendo levados daqui para ali, mas firmemente com Ele, andando no caminho dele, sem desvio, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir com Ele. Esse é o projeto do Senhor, do teu Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, prossiga em conhecer o Senhor. Se esforce em conhecer o Senhor. Precisamos muito conhecer o Senhor. Diz o profeta Oséias: vamos nos esforçar para conhecê-lo. Vamos nos esforçar. Nós queremos ver você firme. O Senhor primeiro quer vê-lo. E como nós vamos nos alegrar em ver você firme. O vendaval que houver, a tempestade que acontecer, e você firme no Senhor, firme com o Senhor, prosseguindo firme com o Senhor, o teu Deus. É o alvo dele, é o alvo dele. Como Jesus, que sabia que estava indo para a cruz, ele não tomou a direção de outra cidade, ele tomou a direção de Jesus, sabia que lá seria morto, mas ele foi para lá, firme, no propósito do Pai. Ele chegou lá, e foi até a cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados, pela minha salvação, pela tua, pela nossa salvação. Jesus firmemente foi para a cruz. Seja ele louvado, seja exaltado, mas seja ele louvado e exaltado também em tua firmeza, diante a tua força, que Ele quer trazer para as nossas vidas. Povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Amém, irmãos? Esse povo que Deus é digno de ter sobre a face da terra. Amém? Ele é digno de ter um povo assim, firme. Satanás oferece o que quiser oferecer, mas ele diz não. Jesus disse: oferecido para ele o quê? Te darei se prostrado me adorares. Adorarás. E só a ele prestas culto. Amém, irmãos? Este é o povo que Deus é digno de ter sobre a face da terra. Então paremos de conhecer ao Senhor, nosso Deus, para a glória dele, para a nossa alegria, e para que sejamos de fato um povo que enaltece, que dignifica o Senhor, vivendo assim, em nome de Jesus. Vamos louvar a Ele, como Ele é digno, como o Senhor é digno de ser louvado, como é digno de ser exaltado, como é digno de ser glorificado, como é digno.
Aleluia. O nosso Deus é invencível. Amém? Um Deus de poder. O nosso Deus. Aleluia. E nos tem dado a bênção de poder conhecê-lo, de experimentá-lo, de desfrutar dele. Esse é o Deus incomparável, magnífico, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, Deus Pai, e que a tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus.